meu nome é Bárbara Jimenez e estamos aqui diretamente da Feira APAS com o podcast Governança 4.0 em parceria com a It Works by Imposto Certo, com uma bancada sensacional. Hoje nós vamos falar de terceiro setor, vamos falar de soluções nesse setor tão importante hoje no nosso país e temos convidados muito mais do que especial, né? Nós estamos com um especialista de expansão de varejo aqui, conselheiro da It Works também, Demo Oliveira. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Hoje é um dia cheio de gente importante como o Gabriel. Exatamente. E uma honra de receber aqui o presidente do Instituto Riachuelo, Gabriel Kammer. Obrigada, Gabriel. Obrigado, eu que agradeço o convite. Muito obrigada pela tua agenda aí, né? Uma agenda tão acirrada aí, conseguir vir aqui falar com a gente desse tema que é tão importante hoje no país, né? Quando a gente fala de terceiro setor, a gente vê o que é fundamental hoje no mundo corporativo, né? Hoje, a última moda que se fala é ESG dentro das companhias, né? Dessa importância da gente ter sempre soluções. E aí eu quero juntar um pouquinho do conhecimento do Gabriel, um pouco do conhecimento do Dema, porque a gente também tem que trazer o terceiro setor para o varejo, né? Você aí que é de uma das grandes varejistas do Brasil, né, que é a Riachuelo, tem aí um trabalho tão forte dentro do Instituto Riachuelo. Queria que você contasse um pouquinho a trajetória de como foi a ideia de criar esse instituto, o que vocês fazem para inspirar aí o empresário que está ouvindo a gente e também quer apostar nesse setor tão importante. Maravilha. O Instituto Riachuelo surgiu em 2020, após o falecimento do meu avô. Meu avô foi fundador da empresa, fundador da Riachuelo, ele fundou a companhia em 1947. Nasceu numa família muito pobre no sertão do Rio Grande do Norte. E quando ele tinha 12 anos de idade, ele decidiu que não queria mais aquela vida para ele. Ele fugiu de casa sozinho, foi até Natal, a capital. E quando ele chegou em Natal, ele pensou, bom, se tem alguém que pode me ajudar aqui na capital, vai ser o governador. Vou tentar falar com o governador. Foi para a porta da sede do governo e pediu uma audiência com o governador. Ele conseguiu, porque o pessoal ficou sensibilizado com um garoto de 12 anos pedindo uma coisa dessas. Aí o governador falou que só ia conseguir atender o dia seguinte. Ele falou, só saio daqui a hora que conseguir um emprego. E acabou conseguindo. O governador conectou ele com um comerciante chamado Seu Moisés. Essa era a época da Segunda Guerra Mundial, então os americanos tinham uma base militar em Natal, então tinha muito soldado americano na cidade. E eles começaram a trabalhar vendendo bugiganga para os soldados americanos, vendendo, engraxando sapato, vendendo todo tipo de peça, qualquer coisa que desse para colocar um dinheirinho no bolso. E aí teve um dia que ele recebeu uma remessa de camisas sociais masculinas e vendeu todas no mesmo dia. Aí ele falou, opa, tem um mercado interessante aqui. Sempre muito ousado, né? E aí ele já tinha juntado dinheiro, com esse dinheiro ele comprou 2 máquinas de costura e começou a fazer camisa social. Esse foi o início da Riachuelo em 1947. Aí meu avô faleceu em 2020 e ele sempre teve um legado muito forte de geração de emprego e renda. A companhia hoje gera mais de 30 mil empregos, então esse sempre foi uma característica muito forte dele. Ele falava que saiu da cidade dele para conseguir um emprego e acabou gerando mais de 30 mil empregos. Então, quando ele faleceu, a gente sentiu muito a necessidade de dar continuidade a esse legado de geração de emprego e renda. E aí surgiu a ideia de montar o Instituto Riachuelo, com esse foco. E, naturalmente, a gente foi atuar no sertão do Rio Grande do Norte, que origem foi onde ele nasceu, lógico, onde é o berço da companhia, e é uma das regiões mais pobres do Brasil. E tem sido muito gratificante, porque eu rodo muito pelo interior, pelo sertão, e eu vejo as crianças ali, que eram crianças exatamente como ele, e a gente planta esse sonho, né, de que eles podem crescer, podem montar negócios, podem construir algo de grandioso. Então tem sido muito bacana. A gente desenvolve todos os projetos com esse foco, geração de emprego e renda, que a gente faz para melhorar a condição de vida das pessoas, desses trabalhadores do sertão brasileiro. E como vocês fazem isso? Vocês também voltado para a área têxtil? Como que é o trabalho, assim, para contar para o pessoal que está em casa? Nós temos 4 frentes de atuação. A primeira é com oficina de costura. Então, você ensina a galera a costurar do zero? Isso. Um
parceria com o Senai, a gente pega uma mulher, hoje tem homens que estão costurando também, mas a maioria são mulheres, e através de um treinamento ela nunca costurou uma peça, ela sai costurando. Hoje temos 116 oficinas de costura espalhadas pelo interior do Rio Grande do Norte, gerando diretamente quase 4 mil empregos. Eu costumo falar que esse programa, que chama Pro Sertão, é causador de um milagre econômico, porque quando você pega uma cidade de 3, 4 mil habitantes que não tem nenhuma atividade econômica, nessa cidade é o seguinte: ou você vai trabalhar na prefeitura, ou você vai viver de Bolsa Família. Basicamente isso. Não tem atividade econômica. Então, não tem, né? Porque ali é sertão, não tem como plantar, porque ali não tem problemas com água também. Problemas com água. Agora vai começar a melhorar com a transposição do Rio São Francisco, vai melhorar muito para diversas regiões ali da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, mas a água ainda é um problema. Mas tem muita gente que trabalha com agricultura, mas é difícil, é muito escasso a produção econômica. Então quando chega uma oficina de costura numa cidade dessas com 30 costureiras, isso começa a fazer a roda da economia girar na cidade. Gabriel, deixa eu fazer uma pergunta. Todos esses trabalhos que são gerados, eles de uma certa forma precisam vender os produtos, certo? Sim. Então vocês capacitam, vocês preparam ali e através do instituto produz sacola, roupa, camiseta, não sei quais são os produtos que você consegue gerar ali com o instituto. E quem são os compradores? É a própria região ou, por exemplo, as lojas de Riachuelo compram esses produtos? É Riachuelo. É Riachuelo. São para Riachuelo. Legal, né? Então eles são, hoje já são, juntando, né, as oficinas, já é maior do que a nossa própria fábrica em Natal. Então já é um fornecedor muito relevante para o negócio. É um fornecedor estratégico para o negócio. Então hoje vocês dependem também desse pessoal, sim, aí sim. Porque a mão de obra acaba fomentando para vocês aí o trabalho, né, de tantas pessoas, né? Então você consegue também gerar lucro para eles, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente, só em 2022, nós injetamos nessa região do sertão mais de 100 milhões de reais através da compra desses produtos. Então esse é um dinheiro que não existia no sertão. Então a diferença que se faz é muito. E sabe o que eu tenho de dúvida? Como que é o start? Eu sei que você é um cara bem organizado e você é líder desse projeto, com certeza você pensou em tudo. Mas como que é o dia 1, por exemplo? Cara, eu vou aqui investir nessa região, nessa cidade, tem 2.000 pessoas, eu acho que aqui daria para iniciar o projeto. Eles não têm dinheiro para comprar máquina de costurar, certo? Sim. Como que é o passo 1? Isso tem que partir do empreendedor. Então tem vários empreendedores que se dispõem a dar esse passo, a montar uma oficina de costura, e aí a gente dá todo o treinamento para que isso aconteça, né? Custa em média R$200 mil para conseguir botar a oficina de pé, comprar a máquina. Então claro que a pessoa tem que estar já um pouco capitalizada, mas a gente dá todo um treinamento junto com o Sebrae. O Senai dá o treinamento para as costureiras. Muitas prefeituras ajudam também com algum espaço para oficina, algum galpão. Então isso acontece porque é do interesse da prefeitura que gere empregos na cidade também. E aí com esse arcabouço institucional a gente consegue dar o start no projeto. Mas a gente sempre fala que não é fácil, porque às vezes o cara acha que tá em outro setor completamente, fala, não, vou montar uma oficina de costura aqui, e costura é um negócio difícil, né? Para essas peças chegarem aqui do jeito que estão na gente, não é a gente entra na loja às vezes e acha que a peça brota assim. Nossa, mas é um processo extremamente complexo. Não, e é muito interessante isso que você está me falando, porque assim, eu sou muito ligada a ESG dentro das companhias, né? Adoro falar sobre isso dentro do meu podcast. Tem inúmeros episódios da gente falando dessa vertente aí do ESG. E muita gente vê o ESG, principalmente o S, que é o social, né, como um assistencialismo. E muito interessante do que você está me falando aqui agora é que a Riachuelo investiu sim para ajudar, né, uma origem do seu avô, acho que até para recompensar, né, aquela origem simples da onde ele veio, com a ousadia dele, com a coragem dele, conseguiu ali transformar e ter um império hoje que é a Riachuelo.
Mas você vê que agora vira um pouco, né? A roda ela vira um pouco, porque hoje você fala pra mim que vocês dependem também desse pessoal que no começo poderia ser somente uma forma de ajudá-los. Achei muito interessante você falar isso, né? Porque não é só um assistencialismo, como você tinha me comentado um pouquinho antes da gente começar a gravar o podcast, né? Eu não acredito no modelo assistencialista. Acho que o assistencialismo tem o seu papel, por exemplo, durante a pandemia foi necessário, né? E tem situações de extrema pobreza que você precisa do assistencialismo. A gente tem aqui em São Paulo uma situação séria com moradores de rua. Aliás, tá assustador, né? Assustador. Eu acho que agora até melhorou. Durante no pico da pandemia tava um caos, realmente. Eu tava fazendo entregas de marmita para morador de rua durante a pandemia e a quantidade que aumentou foi um negócio absurdo. E regiões do sertão, então tem situações que isso é preciso, mas o assistencialismo não é solução para acabar com a pobreza. A única solução para acabar com a pobreza é gerando prosperidade, é gerando oportunidade de emprego para as pessoas. Trabalho, porque aí você dá as condições da pessoa de fato se levantar, tomar as rédeas da própria vida, sustentar a família, senão você mantém ela num ciclo que ela não consegue sair, né? A gente não pode comemorar quantas pessoas a mais todo ano entram nos programas assistencialistas do Brasil. A gente tem que comemorar quantas pessoas saem dos programas assistencialistas que não precisam mais disso. Você sabe que tem uma organização chamada Poverty Cure, ou Cura da Pobreza. E aí eu lembro de uma história muito legal que analisavam o país do Quênia em 1980, que ele era um grande produtor de têxtil para toda a África. E aí eles começaram a receber assistencialismo da Europa. Então eles recebiam roupas de segunda mão da Tommy, roupas de segunda mão da Polo, e aí quebrou uma indústria inteira. E aí eu vi a testemunha dizendo, nós gerávamos empregos, hoje nós temos assistência, e isso quebrou nosso país, pelo menos o setor têxtil. Então é seríssimo isso. Seríssimo. Não, e para vocês terem noção, o último podcast que nós gravamos, eu gravei até com a Silvana, que é presidente da FEAFRO, aqui no Brasil. Ela faz todos os intercâmbios em África e Brasil. E ela fala muito disso, ela fica muito brava quando a gente fala de assistencialismo para a África, porque a imagem que nós temos é daquele pessoal passando fome na rua, até mesmo Quênia, e não é isso. Ela fala para mim, falou assim, Bárbara, se você vai hoje fazer um intercâmbio empresarial de negócios na África, você vê países altamente desenvolvidos, e não é isso que as pessoas precisam, né, de assistencialismo, precisam de trabalho. E poder capacitá-los dessa forma. E aí vai mais uma pergunta, Gabriel. Vocês pensam em expandir isso fora da região ali do Rio Grande do Norte? Vocês já estão em outros lugares? Como que está esse crescimento? A gente está só no Rio Grande do Norte. Por enquanto a gente não tem planos de expandir. Isso foi uma decisão no início também, né? Quando a gente estava desenhando o modelo do Instituto, se a gente iria abordar um tema nacional e abrangente, porque a empresa já está presente em todos os estados, então a gente poderia trabalhar algum tema que fosse mais abrangente. Mas a gente decidiu focar, delimitar a região geográfica até para conseguir mensurar os resultados do trabalho que a gente está fazendo. Então, a gente pode expandir para a região ali em volta, Paraíba, Ceará, mas tem tanta coisa para fazer no Rio Grande do Norte. Tem uma frase que eu gosto assim, que é potência não é nada sem controle. Então, muitas vezes é bom ter o controle, né? E não adianta dar um passo maior que a perna. E muitas vezes tem tanta oportunidade ali ainda, né? E para resolver um problema eu acho que você precisa focar. Porque a gente poderia falar, a gente quer resolver o problema da educação no Brasil. É algo muito amplo, muito abrangente, muito subjetivo. E ali a gente vê de forma muito clara a diferença na vida das pessoas, quanto está aumentando de renda, como está melhorando as condições de vida. Então, por enquanto, a gente quer focar no sertão e no semiárido brasileiro. Isso é um ponto interessante, né? Tem muita gente que não sabe disso, mas o semiárido brasileiro, ele contempla 9 estados brasileiros, estados do Nordeste até o norte de Minas Gerais. E esse tipo de clima, o semiárido, existe em vários lugares do planeta, na África, na Oceania, na Europa, na Ásia. Mas qual que é a diferença do Brasil
para essas outras regiões. Que o Brasil tem o semiárido mais habitado do mundo. Olha, o Brasil? O Brasil, que o sertão do Brasil, toda essa região do semiárido, a gente tem mais de 20 milhões de brasileiros que vivem nessas regiões. Então, nos outros lugares do mundo, não tem quase... É um clima muito difícil, né? Difícil a sobrevivência, mas não tem quase ninguém que mora nessas regiões. E no Brasil, é um problema muito particular brasileiro. Se a gente quiser combater a pobreza no Brasil, a gente precisa desenvolver formas da economia conseguir prosperar no semiárido brasileiro. Então, esse é um problema para nós brasileiros resolvermos. Você tem histórias, né, do tipo assim, que lá onde são os cassinos nos Estados Unidos, não que eu seja a favor de cassino, mas ali era um deserto, né? E aí eles investiram na região, trouxeram capital, né? Alguma coisa do tipo. Sim. E usando a tecnologia, né? Que mais uma vez a tecnologia, né? Com recurso infinito, que é no caso desses cassinos, né? Que possuem muito recurso, consegue desenvolver uma tecnologia, hotéis de 6 estrelas. Você vê Dubai, né? Você olha Dubai, aquele negócio lá, impressionante. E Dubai me assusta muito, porque agora as cidades horizontais que eles estão fazendo, gente, isso já está em construção. Esses dias eu vi uma reportagem, dei uma pesquisada, falei, é assustador que eles têm a capacidade de resolver problemas e viver no deserto, né? Sim. Gabriel, uma pergunta, qual que é a competição de vocês, a produção local de vocês? Você sabe que eu falo muito de expansão, e aí eu fico pensando, cara, mas a Riachuelo pode comprar produtos chineses, né? Sim. Como que você, tipo, a tua próprio instituto vende para Riachuelo, mas chega uma hora lá que a camisa Brasil custa tanto, a camisa de outro país custa X um pouco menos? A gente compra da China, é difícil concorrer com a China é muito competitiva em preço. E tem produtos que não tem fornecedor no Brasil, por exemplo, produtos de inverno mais pesados, casacos mais pesados, isso é tudo importado, você não tem bons fornecedores nacionais. Só que na China a gente costuma comprar produtos mais básicos, né? Porque a moda, a gente brinca que é um produto perecível também, assim como o supermercado, porque se passa muito tempo, já saiu de moda e aí troca a coleção e tudo mais. Então, como o lead time da China é muito mais longo, então o ideal é você apostar em produtos mais básicos, que tem mais previsibilidade de venda. E aqui no Brasil a gente focar em produtos de mais valor agregado, produtos de moda, que aí tem uma resposta mais rápida. Então a vantagem do Brasil é um lead time menor. Por outro lado, tem o custo do Brasil que é altíssimo, e nesse sentido a China é muito competitiva. Então tem que o tempo todo fazendo esse equilíbrio. Mas eu sempre defendo que o que a gente conseguir produzir no sertão, que a gente leve para lá, né? E hoje a gente compra de Índia, Paquistão, Bangladesh, muito de China. E a gente está até desenvolvendo algumas novas linhas de produto que hoje a gente importa. E se a gente conseguir produzir, gerar emprego aqui no Brasil, sensacional, né? Óbvio. Então a gente trabalha para isso. Não, aliás, eu gosto muito de moda e eu acompanho a Riachuelo. Eu vi que vocês estão fazendo várias collabs diferentes. Vocês estão muito sempre ligados, né, à tendência de mercados e muito diferentemente do que a gente vê das outras suas concorrentes que perderam força, né? A gente vê grandes nomes que eram seus grandes ali concorrentes perdendo força e vocês crescendo. E eu vejo muito isso como mulher consumidora, que assim, vocês apostaram em inovação com roupas melhores, né? Vocês têm agora uma linha que eu particularmente já comprei várias vezes. Ontem eu vi até que vocês compartilharam agora uma collab nova. E isso é muito importante, né? Como que vocês sempre estão antenados em trazer essa inovação e conseguir ser líder de mercado? Isso é fundamental, né? No mercado muito competitivo como o Brasil e o mercado de moda, a gente tem que estar sempre se desafiando para conseguir se manter à frente. Então essa questão da tecnologia foi muito importante. Durante a pandemia, todas as empresas tiveram que passar por isso, no processo de digitalização que já vinha acontecendo, mas obviamente foi muito acelerado pela pandemia. Então a expansão do e-commerce é algo que cresceu muito, a área de tecnologia dentro da empresa cresceu muito durante a pandemia.
E a questão da moda é sempre estar investindo em bons profissionais do mercado que conhecem produto. A empresa tem que ter muito claro para ela que o coração da empresa é o produto. Você nunca pode deixar isso como algo secundário. E o coração do nosso negócio é o produto. É isso que o cliente vai pegar, vai levar para casa, vai usar. Então tem que vestir bem. A modelagem tem que estar em dia. Nossa, mudou muito. O Riachuelo, muito. Nossa, tem uma linha ali com tecidos bacanas. É nítido, Bárbara. Nossa, eu lembro legal. que eu olhava, tipo assim, Riachuelo no tempo que patrocinava Ayrton Senna. Aí eu olhava e falava, nossa, essas roupas de tiozão, pra época, né? Cara, a Riachuelo agora, em nível de qualidade, eu olho aquela loja do Shopping Morumbi lá, aquele negócio é de outro mundo. Você olha e você fala assim, uau! E despontou, né? Despontou das outras que eram os concorrentes. Isso que eu achei super... O que será que vocês viram que as outras pessoas que eram do mesmo setor, mais ou menos o mesmo business, né? Com a mesma disposição ali, as pessoas não viram? Teve uma melhora de produto. É claro que não é simples você investir na melhora de produto, porque você acaba subindo o preço. Tiveram empresas que tentaram fazer isso e não conseguiram, porque o bolso do cliente é sensível. A gente, graças a Deus, conseguiu fazer essa transição. Eu vejo que muitas pessoas perderam o preconceito de comprar na Riachuelo, principalmente classe A, classe AB, olhavam com um certo receio. E hoje em dia não tem problema nenhum de comprar na Riachuelo. Não, então... os produtos ficaram bons, tem uma complementariedade, então você vai lá, tem Riachuelo Casa. E assim, os produtos animais. Né? E quando você vê outros nesse setor fechando, a Riachuelo está investindo lá. Para crianças, eu que sou mamãe, a gente vê a Carters, nossa, que é um produto que você... Eu sei que minhas filhas sujam, que é um absurdo, é tudo máquina, né? É impossível você ficar lavando a mão. E dura a peça, né? É ótimo. E você, o cara assim, vou investir nisso. Às vezes é um pouco, 10, 15 reais mais caro, mas dura. Você consegue usar mais vezes. Então, assim, é muito, muito importante essa inovação que vocês trouxeram. A Carters é um caso interessante, porque todo mundo viajava para Miami para fazer enxoval. Exatamente, né? eu não preciso mais. E agora tá indo muito bem, tem um plano forte de expansão para Carters. E o que é curioso, a gente imaginava que seria mais para um público A, um público AB, e tem vendido bem em diversas regiões. Então, o pessoal realmente está gostando muito da marca aqui no Brasil. Muito legal. E voltando agora para o terceiro setor, você que é o presidente do Instituto, como que você vê a parte de governança e transparência para o mercado? Que aí você trabalha no terceiro setor, como que você vê a importância de disseminar esses dois grandes pilares? Isso é fundamental, principalmente quando a gente fala do mercado de moda, que é um mercado que polui muito e tem que ter um cuidado muito grande com mão de obra. Essa questão da transparência é fundamental. Então a gente tem um processo muito rigoroso de auditoria junto aos fornecedores. O pessoal reclama até que é rígido demais, porque às vezes tem uma lâmpada queimada, fica em cima, vão em cima só que tem que ser assim, porque realmente não pode dar brecha para qualquer tipo de problema. Então essa questão é fundamental, da transparência, da auditoria. Tem um selo no varejo têxtil da ABVTEX, que é requerimento nosso para todos os fornecedores. Eles têm que ter o selo da ABVTEX para poderem fornecer para a Riachuelo. Então é um selo super que bacana isso, né? rigoroso. Então tudo isso realmente é muito importante. A gente zela muito por isso, pelo cuidado com os colaboradores e pela garantia de que está tudo sendo feito da maneira devida. E a questão da governança é fundamental. Nós somos uma empresa familiar que agora está na transição. Agora, semana passada começou um novo CEO que, pela primeira vez, né, em 75 anos da história da empresa, é um CEO que não é da família, é um CEO profissional do mercado. Então, toda essa questão da governança tem sido muito importante, né? Governança é papéis e responsabilidades. Como é que a gente organiza a hierarquia da empresa, como é que a gente define os papéis e responsabilidades dos executivos, dos acionistas. Então tudo isso tem que estar muito claro para todos os stakeholders, todos que têm interesse na empresa.
Então é fundamental para que a empresa consiga se organizar e consiga trabalhar de forma perene. E você, agora eu vou uma pergunta para vocês dois. Quando a gente fala, né, de terceiro setor, essa importância aí que o Gabriel trouxe com o trabalho do Instituto da Riachuelo, como eu faço para trazer a atenção na prática? Eu quero um exemplo prático. O empresário, o varejista, ele pode começar a investir. E por que é importante investir no terceiro setor? Existe algum primeiro passo que ele pode dar? Algum exemplo que vocês podem dar aqui pra gente para contextualizar tudo isso? Olha, na minha experiência profissional, primeiro eu acho que é uma questão de cultura, sabe, Bárbara? Então é muito importante você ter dentro da empresa a questão retributiva. Acho que o Gabriel vai falar, mas a ideia é criar mecanismos para gerar renda. Então, por exemplo, na Samsung, eles investem absurdamente em educação. E aí é um negócio deles. Então, eles sabem que o produto que eles produzem, eles podem facilitar a educação de vários institutos. Então, tem um programa sério há muito tempo para poder investir num pilar de educação. Então, a primeira é cultura. O segundo ponto é estratégia. O Gabriel falou um negócio muito sério. Não adianta eu querer abraçar o Brasil e falar assim, vou acabar com a fome do Brasil. Ele não vai acabar com a fome do Brasil. Até pode, se Deus chegar e falar assim, Gabriel, você vai acabar com a fome do Brasil, ele consegue, mas é difícil, né? É mais fácil ele desenvolver uma região. Então a questão do foco e principalmente a estratégia. Tem tudo a ver, por exemplo, o Riachuelo em desenvolver costureiras para produzir um determinado tipo de produto. Caso business, né? Aí, baseado nisso, você cria um programa. E aí o programa bem estruturado, e sabe, programas que dependem de investimento apenas de pessoas é um problema. Programas de sucesso são programas autossustentáveis, que você ajuda no começo e logo depois você consegue fazer com que ele sobreviva através de uma organização inteligente. E óbvio que tem diversos benefícios fiscais do governo para isso, mas do ponto de vista do empresário, o empresário ele vê isso como algo retributivo, mas algo que gera valor. E muitas vezes, vou finalizar, pensando em gerações, sabe? O que o Gabriel está falando de governança lá no Riachuelo, independente da empresa Riachuelo e do Instituto Riachuelo, ele está pensando ali nas gerações para frente. Sim. Não só dele, mas de toda a população que se beneficia. Então eu acredito que esses pilares são fundamentais para ter um grande sucesso em projetos. Eu gosto de falar projetos retributivos e não necessariamente terceiro setor. Muito bom. Acho que tem vários bons exemplos. Eu acho que a hora que você traz um programa desse tipo, que você ajuda outras pessoas, que você serve outras pessoas, ajuda outras pessoas a crescerem na vida, isso traz um engajamento muito grande para a equipe, inclusive. A gente teve uma experiência com moradores de rua, empregando moradores de rua, fazendo todo o treinamento, tirando as pessoas da rua e colocando em loja para trabalhar. E o engajamento das equipes de loja foi um negócio fantástico. As pessoas gostam de fazer parte disso, né? Muito. E se colocava à disposição para... Isso foi em São Paulo? Foi em São Paulo. Conta um pouco mais. Isso foi em 2018, 17 para 18, se não me engano. Foi um programa da Prefeitura de São Paulo, inclusive chamado Trabalho Novo, que aí eles fecharam parceria com várias varejistas e aí fizeram um programa para empregabilidade focando em morador de rua. Muito legal. E as equipes de loja ficaram encantadas, assim, querendo ajudar. Teve um caso de um rapaz que um dos dias estava sem o tênis certo para trabalhar, que era um tênis preto, aí outro colaborador comprou um tênis para ele conseguir trabalhar. Então isso gera um engajamento muito bacana. Outro projeto que a gente começou agora foi junto com o Instituto MOL, que é uma editora. Talvez vocês já devem ter visto em varejista, quando você vai no caixa, tem uma revistinha que você pode comprar. Ah, sim. Em farmácia. Farmácia, a gente E aí o dinheiro vai para a doação. Então a gente começou a fazer isso nas lojas da Riachuelo, a gente desenvolveu um produto para o Dia das Mães agora, que o cliente compra no caixa e a doação vai para os projetos do Instituto Riachuelo. Isso é algo que faz diferença para o colaborador que está no caixa, porque ele oferece o produto e ele se sente bem também, que ele está ajudando uma causa
importante. Então isso vai, aos poucos, vai fazendo parte da cultura da empresa e as pessoas vão se envolvendo cada vez mais. Bárbara, se você me permitir, eu tenho um exemplo muito legal. Eu sempre vou no Pão de Açúcar. Sim. E aí no Pão de Açúcar eles contratam tipo idosos. E eu falo, cara, é muito legal. Porque muitas vezes o cara fala, eu tô ativão aqui, deixa que eu te ajudo aqui a carregar as compras. Então é um projeto muito bacana. Não, e se a gente vê também o perfil, né? O nosso perfil, gente, eu não sei vocês, da família de vocês, mas a minha avó, minhas tias avós são outro tipo de idosos, né? Então a gente tem que até prestar atenção, porque esse pessoal não vai se aposentar, não. Esse negócio de com 65 querer ficar em casa, eu já fico pensando, falando assim, olha, eu com 60 anos vou querer ficar em casa, acho que não. 65, não, eu acredito ainda que mais não. que o pessoal não quer ter filho mais, né? Então é um problema, né? Então, vai ter que trabalhar. Vai ter que trabalhar. Não, e a gente vai ter que trazer soluções para isso, né? Porque eu acredito muito que o mercado mudou, né? Quando a gente começa a estudar, eu gosto demais, de novo, dessa parte do ESG, e quando a gente vai a fundo, a gente vê que mudou principalmente o perfil dos consumidores. A gente vai ter, sim, pessoas preocupadas, olhando na etiqueta para ver se não emitiu carbono para consumir aquele item, numa caneca, num produto alimentício que seja. O perfil agora dessa nova geração, que vai ser a pessoa que vai ter o poder econômico, vai mudar e vai ser drasticamente. Então a gente já está vendo isso, então dentro dos conselhos já estamos discutindo isso, porque vai ser uma mudança muito grande para o mercado. E aí a gente olha também para os idosos. Os idosos também não vão sair tão rápido do mercado de trabalho, vai ter que gerar aí outras formas de trabalho ou uma continuidade, né, dessa forma de trabalhar. Então, assim, o mercado está mudando demais. Eu falo que eu fico muito feliz com essa sigla aí, ESG. Eu acredito ser o futuro de todas as empresas, pequena, média e grande. Às vezes a gente fala, né, de conselho de administração, a gente fala de governança. Muitas pessoas ainda ficam achando que é somente para grandes companhias, para empresas gigantes, e não é. Uma boa governança é feita de processos e você pode fazer isso a partir da sua padaria da esquina de casa, né? Que faz aonde você crescer, ter um olhar diferente para o mercado, né? Então, assim, o ESG hoje é sempre bom. Todos os empresários estão de olho nisso, porque vai ter uma mudança e a mudança é agora, né? Perfeito. Mais alguma pergunta, Demar? Foi ótimo. Foi ótimo? Foi ótimo. Queria agradecer a sua presença aqui com a gente. Queria que você deixasse um recado final aí para o pessoal que está escutando a gente, sobre o terceiro setor, sobre as inovações que você está trazendo. Pode deixar uma mensagem final para o pessoal. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Dema. É um prazer participar com vocês aqui. E a mensagem é que a gente tem que continuar trabalhando, continuar crescendo. Cada pessoa precisa colocar a sua vida em ordem para crescer cada vez mais, fortalecer sua família. A gente não vai conseguir mudar o mundo, então a gente tem que começar nos pequenos núcleos. Primeiro começa no núcleo familiar, depois estende para os seus amigos, estende para a sua empresa, e assim aos poucos a gente vai conseguir crescendo cada vez mais e, se Deus quiser, construir uma nova geração para o Brasil, porque o nosso país é fantástico, tem um potencial gigantesco e só depende da gente conseguir destravar todo o valor que existe no Brasil. Com certeza. Quer deixar o site ou o Instagram do Instituto para o pessoal que quiser conhecer um pouco mais? @Instituto Riachuelo no Instagram. Tá certo. Acessar lá para acompanhar os nossos projetos. Muito bacana, muito obrigada. Obrigada pelo que você faz aí com o nosso sertão, que nós precisamos realmente de mais empresários inspirados aí para cuidar do nosso país. Obrigada. Obrigada pela presença de hoje. E você que está aí me assistindo pelo YouTube ou me vendo aí pelo Spotify, compartilha esse conteúdo, já deixa seu like e nos vemos semana que vem no podcast Governança 4.0 e nessa collab que nós estamos fazendo com a It Works by Imposto Certo, nessa feira gigantesca na APAS, em São Paulo, no Expo Center Norte. Um grande beijo para você e até mais!